18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que está em 100,7. Boa noite pra você que está ligado aí na Mix FM. Começa agora o programa 18 horas em hoje, sexta-feira, dia 27 de dezembro. Já chegando aí, né, na etapa final do ano de 2019. Daqui a pouquinho estamos aí em 2020, não é isso? E hoje, sexta-feira, Karime Leão, tudo bem? Tudo certo? Tudo bacana? Tudo bacana, tudo lindo e maravilhoso. Boa noite, Carlão. Boa noite pra você que acompanha aí a programação da Mix FM. Estamos juntos até às 7 da noite aqui com as informações mais importantes, mais relevantes pra você, cidadão. Um beijo pra você que nos acompanha aí no carro. Um beijo especial pra você pelo aplicativo humano aí que participa da nossa programação. Boa noite, Cid. Raul do YouTube. Raul. Beleza? Certo, Cidão, você tá pronto para a virada? Eu tô pronto, tô preparado, tô tudo pronto. legal, já nasci pronto. Queria dar as boas-vindas, né? Esse retorno aí do Luciano. Estou de volta. Todo Veio bronzeado. com esse corpinho salgado. Pois é, gente, aproveitei uns dias de praia e eu tô parecendo um croquete salgado. Tá lindo, Gente, quase que a bronzeado. mãe já me levou. Quase que a mãe já me levou, mas ela devolveu a oferenda. A oferenda não foi suportada. Não foi suportada, voltou. Ai, temos afundou ingressos, o Luciano. Olha, gente, isso foi bullying, hein? Tô Bem-vindo. brincando. Temos ingressos, sim, temos ingressos de cinema pra aproveitar e tem muito filme bom. Tem. Cats que tá sendo aí criticado. Tem outras coisas também. Então vamos ganhar ingressos de cinema. Temos também, são 50 ingressos. Olha isso, 50. 50 De quem, meu Deus? 50 ingressos Bacana. para assistir ao MMA este fim de semana que Minha acontece Nossa Senhora. aqui em Manaus, sábado. Então vamos lá, galera. Então vamos lá, muita participação. Deem boa noite, participem, façam com a gente aí. Aonde? No aplicativo Humano, no canal da Rádio Mix, comenta bastante, manda sua opinião que você pode ganhar ou ingresso pro cinema ou pro MMA. Muito bem, 6:02, muito bem-vindo, M. Lucian, Karime Leão. Então, né, gente, o cardápio aí de grandes shows internacionais programados para o Brasil em 2020 já começa a ficar pronto, viu? E tem de tudo, tem muita coisa boa, tá? Vamos lá para alguns destaques aqui que a gente selecionou. Pra mim, o melhor é da Billie Eilish. Pra né? mim também. Adoro a cantora e compositora americana que acabou de fazer 18 anos, atingiu como um furacão o mercado fonográfico neste ano, quando lançou When We'll Fall Asleep, Where Do We Go? Eu não faço ideia também pra onde que a gente vai. E só um detalhe, hein? Ela vai fazer um show pra mim ano que vem aqui. Arrasou você, hein? No dia seguinte é meu aniversário. Ela vai abrir aí uma exceção, né? Exatamente. Pois é, ela atingiu aí o topo das paradas de todo mundo e rendeu indicações para os principais prêmios do Grammy, tá? Ela faz show em São Paulo no dia 30 de maio e no Rio de Janeiro no dia 31. É a Billie Eilish, Isso mesmo, né? e quem chega também em 2020 no Brasil é a Taylor Swift, depois de muito tempo, que ela nunca fez show aqui no Brasil, né? Por causa da mãe dela. Tem até uma história aí, depois eu conto pra vocês. É Lollapalooza? Não, vai ser um show exclusivo dela, vai ser no dia 18 de julho e também no dia 19. Foi tanta procura no dia 18 que abriu uma nova data. Ainda tem alguns ingressos pro dia 19, vai ser lá no Allianz Parque, um lugar maravilhoso, o estádio do Palmeiras. Maravilhoso, e vai ter o Lollapalooza também, que vai ter muitas novidades. Gwen Stefani, que nunca veio pro Brasil. Vai ter o filho lá do Will Smith, que é o... Como é o nome dele? O Jaden Smith. Vai ter Pablo Vittar, Emicida, muita coisa boa nesse Lollapalooza. Esse filho do Smith tá se dando bem, eu né? acho que eu vou estar por lá, gente. Vamos aguardar. Moleque é bom, cara. Moleque é bom, ele tá se dando bem, né, meu Luciano? Tá se dando bem. Tá, ele tá Bom, bacana. agora vai ter também, né, Maroon 5. O grupo de Los Angeles, liderado pelo carismático vocalista e apresentador Adam Levine, que volta ao Brasil para mostrar sua coleção de hits dançantes e açucarados. Você sabe o que é isso, né? From This Love, Sunday Morning, Moves Like Jagger. O show está marcado para o dia 7 de março no Rio de Janeiro. Bacana. E outro show que eu destaco é do quarteto inglês McFly. O grupo voltou ativa depois de 3 anos de férias, digamos assim, né? O show está marcado para o dia 22 de março e eles prometem agitar o público com as músicas mais conhecidas, né? Entre elas, Love's on the Radio e That Girl. E por falar também em grupo aí que volta depois de um bom tempo já, inclusive eu nem lembro direito dessa banda, mas tem show aí programado para o Brasil ano que vem, que é o Backstreet Boys. O Carlos
fazia parte. Mais ou menos dessa Carlão fez banda. parte do grupo aqui que imitava o Brexit e o Boys. Olha só, eles são da metade dos anos 90. Metade dos anos 90, pessoal. Isso aí é menudo. Gente, por favor, isso aí é menudos, tá bom? Isso é menudo, Foi o Luciano calma. que falou aqui no PV. Gente, calma, vamos lá, calma. Bacana, ó, dos anos 90 pra cá, hein? Eles estão vindo lá dos anos 90. A boy band era o sucesso absoluto nas rádios do mundo, inclusive aqui, né, na Novidade. Isso sem mencionar os melhores fãs, pois o quinteto voltou para os palcos e tem show marcado no dia 11 de março lá em Uberlândia, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, lá em Berlândia e Beraba. Dia 13 de março tá no Rio de Janeiro e dia 15 de março lá em São Paulo. E pra galera apaixonada aí vai ter show do Michael Bublé, né? É um show mais romântico pra você levar sua gatinha, o seu gatinho. E ele chega com 3 shows em outubro. Dia 23 em Curitiba, 25 em São Paulo e dia 28 no Rio de Janeiro. Tá bacana, então, belíssima programação. Tu vai, né, Karim? Em quase todas. Isso é só A pra gente vai pros começar. Backstreet Boys, bora? Ai, eu quero fazer as dancinhas. Leva o Carlão junto. Bacana, pessoal. 6 horas e 6 minutos em Manaus. Começa agora o programa 18 horas. Hoje, sexta-feira, 27 de dezembro de 2019. 18 horas. Bom, são 6 horas e 6 minutinhos. Vamos começar, né, o programa de hoje aí com as notícias. Infelizmente, né? Vamos começar com uma notícia que não gostaríamos de dar, né? Hoje pela manhã, mais uma criança cardiopata morreu, né? No Hospital Francisca Mendes. Pois é, a pequena Maria Eloá, de apenas 3 meses, morreu após ter sofrido 2 paradas cardíacas na manhã de hoje. Maria Eloá foi a segunda criança a morrer em menos de 10 dias no Hospital Francisca Mendes. E ela é a 31ª criança a morrer desde que o governador Wilson Lima assumiu o mandato, no dia 1º de janeiro deste ano. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. Maria Eloá tinha apenas 3 meses de vida e logo em seus primeiros dias a bebê foi diagnosticada com uma cardiopatia rara, chamada de tetralogia de Fallot, uma má formação cardíaca congênita. Essa é uma doença rara que afeta aproximadamente 2 em cada 10 mil crianças. A pequena estava internada no Hospital Francisca Mendes desde que foi diagnosticada com a má formação. E nesta quinta-feira, a bebê foi submetida a uma cirurgia de reparo intracardíaca, mas na manhã de hoje, Maria Eloá sofreu 2 paradas cardíacas e não resistiu. Bastante abalada, Giovana, a mãe da bebê, confirmou a morte. Só esse ano, 31 crianças cardiopatas já morreram aqui no estado e mais de 200 aguardam na chamada fila da morte à espera de uma cirurgia. O pequeno Lucas é um deles. O bebê tem apenas 2 meses e está internado na unidade que é referência em atendimento cardiovascular aqui no Amazonas. Ele foi diagnosticado com aorta inversa. Segundo a mãe da criança, Geise Adriane Ribeiro, o filho já contraiu 2 infecções durante a espera pela cirurgia, o que vem agravando o estado de saúde dele. Bastante abalada emocionalmente, Geise relatou que seu filho precisa fazer uma tomografia, mas a máquina aqui no hospital está quebrada. A situação no Francisca Mendes é preocupante, segundo a mãe da criança. Depois que ele entrar no mapa, ele só vai entrar no centro cirúrgico se tiver todo o material necessário para a cirurgia. Senão, eles vão passar uma outra criança. E isso não é só com meu filho. Tem outras mães na mesma situação, que as cirurgias foram canceladas por falta de material. Então, o governador fala uma coisa que não é real. A situação está precária, os bebês estão morrendo, as mães estão ficando doentes lá dentro, de preocupação. Então, a gente está abandonado. A gente não tem mais a quem recorrer. Eles ficam mascarando as coisas, mostrando coisas que não é real. A gente está vendo os nossos filhos vindo a óbito, as crianças estão morrendo lá e ninguém faz nada. Nathalie Moraes para o 18 horas. E uma frase que eu destaco aí no depoimento dessa mãe: a gente está abandonado. É um estado que abandonou o seu cidadão, que abandona as mães, que abandona os doentes, a própria sorte. Os bebês, né? Abandona,
estamos abandonados. Essa é uma frase que eu destaco no depoimento desta mãe, desta cidadã, né? E a maioria dessas crianças, né, que é portadora de cardiopatia grave, algumas muito raras, elas precisam de acompanhamento desde a gestação para que tenham chances de sobreviver. E em muitos casos, a cirurgia é a única chance de vida desta criança. E é para a realização dessa cirurgia que temos agora 213 crianças na fila esperando por um procedimento. Em alguns casos, como esses dois últimos que nós noticiamos aqui, quando são submetidas ao procedimento cirúrgicos, essas crianças já estão tão frágeis, tadinha, tão fragilizadas que elas não resistem por estarem muito debilitadas. Foi realizado aí um grande trabalho para preparar o Francisca Mendes para realizar esse tipo de cirurgia, né, as cardíacas. Milhões de reais foram investidos em qualificação profissional, em infraestrutura do hospital, compra de equipamentos, ao ponto do Francisca Mendes se tornar o único hospital de referência cardíaca aqui na região norte e a realizar esse tipo de cirurgia em crianças cardiopatas em toda a região. Cid, infelizmente todo esse trabalho, né, está sendo jogado no lixo, né? O Hospital Francisca Mendes vive atualmente uma crise sem precedentes, com equipamentos quebrados, desabastecimento de medicamentos essenciais, falta de leitos, falta de profissionais terceirizados com salários atrasados, uma fila de mais de 400 adultos e 200 crianças à espera de uma cirurgia. Indiferente a todo esse caos, a todo esse cenário noticiado, não é? O governador concedeu entrevista na sexta-feira da semana passada e garantiu que o Francisca Mendes está funcionando normalmente, mas não foi isso que os deputados Wilker Barreto, do Podemos, e Dermilson Chagas, do Progressistas, constataram em uma inspeção na tarde desta quinta-feira, como mostra a repórter Odiné Araújo. Na sexta-feira 13, uma comitiva formada pelo Sindicato dos Médicos e deputados estaduais visitou o Hospital Francisca Mendes para verificar as condições da unidade de saúde e a realização de cirurgias. O cenário encontrado foi de precariedade, equipamentos quebrados, falta de alguns medicamentos e principalmente a ausência de materiais como órteses, próteses e materiais especiais, que são considerados essenciais para as cirurgias de grande porte. Além disso, ao atraso dos salários dos funcionários terceirizados que estão há 3 meses sem receber. Ontem os deputados foram novamente visitar a unidade, mas de início foram impedidos de entrar, mesmo com autorização do Ministério Público. Depois de algum tempo, a visita foi liberada, mas o cenário encontrado foi o mesmo da visita de 2 semanas atrás. Aí, ó. Agora quanto tempo? 4 meses. Com essa máquina, quantas pessoas ficaram prejudicadas sem fazer exame aqui? De quantos anos por dia? 40 por dia, 4 meses. 1.200, 100 mil pessoas. 100 mil pessoas deixaram 100 mil pessoas, de ter esse exame. Funcionava até... Isso atrasou cirurgias também. Com certeza. Possivelmente, né? E as pessoas não tendo aqui, elas vão para onde? Isso aqui é a ressonância, né? Ressonância magnética. Fica no sistema, está esperando. Uma vaga em outro lugar. Né? Então são pessoas que estão muito baqueadas mesmo, né? Dói mesmo. E vai fazer um exame desse que realmente precisa. Vem com problema, né? Segundo o deputado Wilker Barreto, isso desmente as recentes entrevistas dadas pelo governador Wilson Lima, afirmando que o Francisca Mendes está funcionando regularmente. O que me preocupa é que nós estamos vendo um governador mentindo descaradamente para a população. O Francisca Mendes está bem aquém de um hospital de excelência, faltando OPME, que são aqueles produtos de cirurgia, desmentido pelos próprios técnicos lá de dentro, todas as máquinas paradas, raio-x precariamente voltou agora, ressonância parado, cintilografia parado, tomografia parado. Ainda de acordo com o deputado, as cirurgias também não estão sendo feitas. O Francisca Mendes tem meio ecocardiograma, porque da própria técnica faz um exame precário. Detalhe, não tem acesso à UTI. É preocupante hoje, cirurgias eletivas paradas, hemodinâmica voltando com 50% da força, muito aquém
que vem pregando o governador para o Amazonas. O governador, ele não tem o direito de mentir para a população. Na semana passada, o Ministério Público fez uma fiscalização no Francisca Mendes. O relatório está previsto para esses dias. Volto com vocês. Bom, e profissionais terceirizados estão denunciando que estão sendo perseguidos por exigirem os pagamentos dos salários atrasados. Vamos conferir. Veio uma funcionária da direção tirando fotos de todos os funcionários, falando que estava cumprindo ordem, ou seja, uma forma de nos intimidar, né, de fazer a gente calar a nossa boca, para nós não reivindicarmos nossos salários atrasados e nosso 13º. Então é a forma que eles têm, nos intimidando. Ou seja, eles deram a conta de 120 funcionários, até agora não pagaram nem sequer uma rescisão para esses funcionários. Então é a forma de nos intimidar, fazer a gente calar a nossa boca, mas nós não iremos calar. Somos nossos direitos de reivindicar. Passamos Natal com fome, sem ter o que dar para nossos filhos, sem ter o que comer, sem salário, sem décimo. E conforme o diretor, ele não quer saber, ele quer saber da gestão dele, a passada que acabou. E nós não aceitamos isso. E o Sulima, a realidade é isso aqui, ó. Funcionário sem pagamento. Entendeu? Funcionário, médico, anestesista, tudo sem pagamento. Tudo é maquiagem. É muito fácil dizer que inaugurou sala de cirurgia. É muito fácil chegar e falar isso. Foi na gestão desse governo, nós ficamos sem salário. Foi na gestão desse governo, nossos pagamentos começaram a atrasar. Na gestão passada, nosso salário não atrasava. Na gestão passada, nós recebemos até cesta básica. Nessa gestão, nós recebemos sequer uma cesta básica para amenizar o nosso sofrimento, a nossa necessidade. Infelizmente, é uma forma deles nos intimidar, tirando foto da gente para nos levar para o departamento pessoal. Bom, e a Justiça até já obrigou o Estado a tomar medidas para normalizar o atendimento no Francisca Mendes. A repórter Nathalie Moraes está aqui ao vivo conosco aqui no 18 horas. Ela lembra de algumas medidas, não é, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karine, Carlão, Cid, Paulo Castro. Boa noite a todos os nossos ouvintes, né? Infelizmente, hoje as notícias não são as melhores, né? A gente começou o programa, infelizmente, noticiando a morte de mais uma criança cardiopata aqui no nosso estado, a Maria Eloá, né, ela faleceu na manhã de hoje. Como eu disse na matéria, né, são mais de 200 crianças e 470 adultos que aguardam aí passarem por uma cirurgia no Hospital Francisca Mendes. No início desse mês, Karine, a juíza Rebeca Mendonça de Lima, do Juizado da Infância e da Juventude, condenou o governo do estado do Amazonas a tornar operante pelo menos 5 salas de cirurgia do Hospital Francisca Mendes e dotadas de equipamentos próprios para atendimento infantil no prazo de até 6 meses. Tornar operante ainda, Karine, 11 leitos infantis de UTI, dobrar o número de cirurgias cardíacas aqui no estado em até 9 meses, sob pena de multa de até R$1 milhão para cada item não cumprido. Como eu disse hoje no início do programa na matéria, 31 crianças já morreram só este ano aqui no Amazonas. São 31 crianças cardiopatas que perderam suas vidas nessa fila de espera, como a gente já falou aqui algumas vezes, a chamada fila da morte. Essa decisão da juíza Rebeca de Mendonça de Lima, ela foi tomada a partir de uma ação do Ministério Público do Estado, que também diz que o Estado deve apresentar em até 30 dias um cronograma de atendimento para pacientes neonatais pediátricos e cirurgias cardíacas e procedimentos para acelerar aí esse atendimento. Além disso, o Estado deve ofertar transporte neonatal e pediátrico para as crianças cardiopatas no Francisca Mendes e instalar mais 5 leitos de UTI pediátrico no Francisca Mendes. Como eu disse anteriormente, as multas aí para o governo do estado para o descumprimento da decisão variam entre R$50 mil e R$1 milhão, Karine Leão. E até agora nada foi feito, nada foi realizado e nem a multa foi paga. Recentemente o secretário de Saúde, o Rodrigo Tobias, deu uma declaração à imprensa dizendo que essa situação só vai ser normalizada daqui a 6 meses. Ele disse também que é uma situação que são casos pontuais. Pois é, só para lembrar, né, a Maria Eloá é a segunda criança que morre em menos de 10 dias e infelizmente a gente vem noticiando esse tipo de situação. E o Estado, cabe ao Ministério Público aí fazer essas fiscalizações, já que a juíza já tomou a decisão, né? Bom, enquanto essa situação de caos na saúde prevalecer aqui no estado,
nós estaremos aqui denunciando e cobrando ações concretas desse governo. Nosso papel primordial, né? Fiscalizar, exatamente, Cid. O que mais causa indignação, né, a todos, é que o caos, não só no Hospital Francisca Mendes, mas em toda a rede pública do Estado, e não é por falta de dinheiro. Esse governo, até o dia 25 de dezembro, já tinha arrecadado 3 bilhões e 200 milhões de reais a mais do que o governo passado, né, em 2018. E as projeções indicam que deva chegar a 4 bilhões de reais. Não tem dinheiro. E não é só isso, não, né? Além desses 3 bilhões de reais a mais na arrecadação, entraram nos cofres do Estado, nos cofres do governo, 400 milhões de reais de empréstimos junto ao Banco do Brasil, outros 400 milhões de reais de acordos com a Petrobras também, que está aí, recursos retirados do Fundo do Desenvolvimento do Interior. Então, é muita grana entrando. Ou seja, Caixa tem, né? Tá mais do que provado aí que esta situação de caos é resultado de falta de gestão, é falta de administração e mais que isso, falta de respeito à vida, falta de compromisso com essas crianças, com essas famílias, com o cidadão, com essas mães, com esses pais, falta de estabelecer prioridades, isso é básico, de deixar de investir em festas e aplicar corretamente recursos na saúde. É preciso salvar essas vidas, estamos falando de vidas, estão se jogando vidas como se joga em loteria. É sorte sobreviver hoje em dia nesse estado, é isso? E a pergunta que das fica, mães, né, Karine? Hoje, por exemplo, depois da morte da Maria Eloá, quando a Gisele, a mãe de uma criança, de uma dessas 200 crianças que está aí na fila, ela procurou nossa equipe de reportagem realmente numa situação de desespero, porque afinal o bebê dela tem apenas 2 meses e há 2 meses ele luta para sobreviver. Agora você imagina, o bebê de apenas 2 meses está esperando por uma tomografia e o hospital está com o equipamento quebrado. E hoje mais uma criança perdeu a sua vida. Imagina a situação dessa mãe. Essa espera. Disse, né? As mães que estão ali nessa lista de espera, na fila de espera com as suas crianças, também estão adoecendo. Sim, sem dúvida. E foi como ela colocou, estamos abandonados. É um Estado que abandonou seu cidadão à própria sorte. Pro governo é fácil jogar a responsabilidade em cima dos enfermeiros, né, de toda essa turma que não está indo trabalhar. É até covardia, né? Jogar essa responsabilidade. É uma covardia. Bom, o grande lance é o seguinte, olha. Diante de tantas mortes, que já são 31 em apenas um ano, quem pode ser responsabilizado por isso? Já passou da hora dos órgãos de controle responsabilizarem os gestores por essa matança. Isso é uma verdadeira carnificina. Vamos criar vergonha na cara. Muito triste. Estão perguntando aqui no Mano se o governador deu algum prazo para a solução desses problemas. Foi pro secretário de saúde e falou, dessa fila seria só para ano que vem. Só que para o Estado não existe caos. Para o Estado são problemas pontuais e as pessoas estão recebendo. Inclusive, esse na última sexta-feira, o governador falou durante uma entrevista coletiva à imprensa, né, ele pontuou alguns casos no Francisca Mendes e durante a entrevista coletiva, vale ressaltar que uma colega da imprensa perguntou ao governador se diante daquelas medidas que estavam sendo anunciadas ali, ele poderia garantir que nenhuma criança morreria mais naquela fila de espera. E a pergunta ficou no ar. Não teria como. Muito bem, 6 horas e 23 minutos em Manaus. Você está nas 6 horas e 23 minutos em Manaus. Você está na 100,7 Mix FM, o programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Oi, atenção aí, os valores do DPVAT 2020 foram divulgados hoje, hein? Os valores tiveram grande redução. Pois é, a cobrança do seguro obrigatório segue no próximo ano, após o Supremo Tribunal Federal suspender a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, que previa a sua extinção. Em 2020, automóvel, táxi e carro de aluguel vão pagar R$ 5,23. Ciclomotores, R$ 5,67. Caminhões, R$ 5,78. E motocicletas, R$ 12,30. As motos pagavam antes R$ 84,58. É uma redução considerável, considerável, né? Claro. Mix. Política. Bom, em 2020 é ano de eleição, hein? E os eleitores vão decidir quem serão os novos vereadores
o prefeito e vice-prefeito nos próximos 4 anos. O repórter Azaf Augusto nos traz os detalhes do calendário eleitoral que vai nortear a disputa eleitoral. 2020 é ano de ir às urnas e escolher os novos vereadores, prefeito e vice-prefeito de Manaus. E os partidos já se movimentam com articulações de bastidores para lançar a candidatura ao pleito municipal. Mas todo esse processo precisa seguir os prazos definidos no calendário das eleições aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já no primeiro dia de janeiro, as entidades ou empresas que fazem pesquisas relativas às eleições ou a possíveis candidatos ficam obrigadas a registrar as informações no sistema de registro de pesquisas eleitorais até 5 dias antes da divulgação. A administração pública fica proibida de distribuir de forma gratuita bens, valores ou benefícios, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. O dia 4 de abril é o limite para os partidos interessados em disputar a eleição terem os registros aprovados pelo TSE. A partir do dia 20 de julho, fica permitida a realização de convenções para a escolha das coligações e candidatos. O prazo para isso se encerra exatamente um mês depois. 15 de agosto é o último dia para partidos e coligações apresentarem à Justiça Eleitoral o requerimento de registro dos candidatos. E a partir do dia 16, será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet. O prazo termina no dia 1º de outubro. Pelo calendário, o primeiro turno acontecerá no dia 4 de outubro e o segundo turno no dia 25 de outubro, das 8 às 17 horas, nos 2 casos. Volto com vocês. Também 6 horas e 26 minutos. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, hein? O Nirvana entrou para um seleto grupo, hein? Que é o de clipes com mais de 1 bilhão de visualizações lá no YouTube. É bacana, hein? A banda conseguiu a marca com o vídeo do clássico Smell Like Teen Spirit, lançado em 1991. A música faz parte de um dos álbuns mais importantes da história da música e do rock, né? Que é o Nevermind. Meu irmão, esse foi o LP de grunge da época, né? Esse aí é brabo mesmo. Por conta da aproximação do número emblemático, fãs haviam iniciado em fóruns de discussão sobre a banda Nirvana. No começo de dezembro, houve uma campanha para acelerar a chegada na marca de 1 bilhão ainda em 2019, o que foi que aconteceu no final da noite de Natal. Bingo! Imagina quantos bi ele não ganhou, hein? Pois não é? Para se ter uma ideia de como este clipe é o mais popular do Nirvana, o segundo vídeo com mais visualizações da banda é o Come As You Are, que tem um total de 334 milhões de views. Bom, sem mais delongas, vamos agora conferir a primeira do playlist de hoje. Mega hit do Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Playlist 18 horas. 6 horas e 32 minutos em Manaus, tá aí, né? A música que entrou para um grupo seleto aí, 1 bilhão, né, de visualizações no YouTube. O Nirvana Smell Like Teen Spirit. Karime Leão, vamos saber a previsão do tempo para a última sexta-feira do ano de 2019. Vai chover na última sexta, Karime Leão? Não esperou. Então, Carlão, pois é, última sexta-feira, para quem gosta de romance, tá ótimo, né? Esse climazinho assim, ameno, chuva. A previsão do clima-tempo é que continue a chuva aí durante essa noite e a madrugada. A mínima pode chegar a 24 graus e a máxima não passa de 32, bem fresquinho mesmo, viu? Maravilha. E as chances são de 86% de chuva. Delícia. 18 horas. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que extingue a pena de prisão para policiais militares e bombeiros como punição para faltas disciplinares. De acordo com a publicação no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Estados e o Distrito Federal têm o prazo de 12 meses para implementar a mudança em suas legislações estaduais referentes ao Código de Ética e Disciplina de suas polícias militares e Corpo de Bombeiros. A nova lei estabelece que serão observados, dentre outros, os seguintes princípios na determinação das sanções disciplinares a policiais militares e bombeiros: dignidade da pessoa humana,
presunção de inocência, devido processo legal, contraditório e ampla defesa e vedação de medida privativa e restritiva de liberdade. 6h34 em Manaus. Boa noite para vocês, 100,7 na sintonia certa. 18 horas. Incluído no pacote anticrime, a criação da função juiz de garantias tem gerado polêmicas e mais dúvidas do que certezas, inclusive no meio político e judiciário. O juiz de garantias veio após o presidente Jair Bolsonaro sancionar o conjunto de medidas que endurece a legislação contra crime, aprovado aí pelo Congresso no início do mês. Muito bem, e aqui no Amazonas o item que não fazia parte do texto original enviado pelo ministro Sérgio Moro preocupa. Confira na reportagem de Júlia Gomes. Na prática, a lei exige que 2 juízes atuem em cada processo, um no andamento da ação e outro para dar a sentença. Hoje, um só juiz cumpre os 2 papéis. O juiz de garantias não constava na proposta encaminhada por Sérgio Moro. O ministro da Justiça foi contra e nem havia sido incluído no texto da comissão de juristas coordenados por Alexandre de Moraes. Esta nova categoria de juiz foi proposta por parlamentares durante a discussão do projeto na Câmara e tem causado discussões. Segundo o próprio ministro Moro, a medida vai gerar custos para a Justiça e não ficou claro como o juiz de garantias vai funcionar nas comarcas com apenas um magistrado, que representa 40% do total. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, Marco Aurélio de Lima Choy, o juiz de garantia traz imparcialidade ao processo. O juiz que conduz a etapa de investigação, do inquérito policial, da coleta de provas, vai ser o mesmo juiz que vai julgar o processo, é algo que, por essa visão do juiz de garantias, não traria essa imparcialidade. Então, a ideia de ter um juiz diferente do juiz que vai julgar seria algo importante. De acordo com o presidente da OAB no Amazonas, a preocupação está na estruturação do Poder Judiciário para incorporar a nova medida. Por exemplo, vimos um esforço muito grande do TJ do Amazonas para prover todas as comarcas do interior de magistrados. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai conseguir também, além dos juízes normais, ter também juiz de garantias nessas comarcas. Essa é a grande questão. Volto com vocês. Bom, aqui várias perguntas aqui pelo aplicativo Humano, foi como eu falei no início, né? É uma medida que está gerando muita polêmicas e são mais dúvidas, né? Do que esclarecimentos aí, é isso mesmo. E em 2019, no Brasil, foram registradas 5 armas por hora para cada pessoa física, tá? A Polícia Federal concedeu mais de 44 mil autorizações de posse a cidadãos comuns entre janeiro e novembro deste ano. O repórter Azaf Augusto traz os números do Amazonas. No Amazonas foram registradas 220 armas de fogo em 2019. Esse é o menor número entre os estados brasileiros. O maior número de registros foi em Minas Gerais, totalizando 6.379 armas. Os dados são da Polícia Federal e foram divulgados pelo O Globo. Há quem diga que esse crescimento foi impulsionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas o fato é que os registros aumentaram e as pessoas afirmam que se sentem mais à vontade nesse governo para tentar comprar uma arma de fogo. Tem uma facilidade muito grande no governo Bolsonaro, mas há vários procedimentos, como exame psicológico, horas de tiro e vários exames, fora pagar a documentação. O empresário Ataíde Duarte, dono da loja de armas Tiro Certo, disse que a procura por armas de fogo aumentou em 2019. Mas, segundo ele, o processo de liberação continuou o mesmo na Polícia Federal. Com certeza, aumentou o número de vendas de armas. A entrega está sendo um pouco lenta, porque a Federal ainda não está com o sistema em dia. Está demorando muito para entregar, para autorizarem. Em contrapartida ao crescimento de registros de armas de fogo legais, está também um alto índice de mortes por arma de fogo. A maioria são ilegais. Um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria, divulgado em março deste ano, mostrou que entre 1997 e 2016, 1.841 crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos foram mortos vítimas de arma de fogo no estado do Amazonas.
A entidade levou em consideração mortes causadas por disparos acidentais ou intencionais, em casos de homicídio ou suicídio de vítimas entre 0 e 19 anos. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Empresas multinacionais começam a reagir contra o desmatamento aqui na Amazônia, de acordo com reportagem do Estadão. Isso é reflexo de movimentos em favor do meio ambiente. Os detalhes na reportagem de Odineia Araújo. O desmatamento na Amazônia cresceu quase 30% entre agosto de 2018 e julho de 2019, de acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A área desmatada no período foi de mais de 9.000 quilômetros quadrados. Somente o Amazonas desmatou 1.421 quilômetros, o equivalente a 199 mil campos de futebol em 2019. De acordo com reportagem do Estadão, empresas fabricantes de alimentos, varejistas e investidores estão sendo pressionados a reavaliar cadeias de suprimentos devido ao desmatamento acelerado no Brasil. Os empresários são contra a limpeza de novas áreas de terra para a produção. É o caso da Nestlé, que parou de comprar grãos de soja brasileira da empresa Cargill, uma das maiores exportadoras e processadoras de soja do mundo, para não incentivar o desmatamento. A Nestlé pretende eliminar o desmatamento de suas operações nos próximos 3 anos. Para o pesquisador do Centro de Estudos Integrados da Biodiversidade Amazônica, do INPA, Lucas Ferrante, essa nova consciência é resultado das repercussões do movimento ambientalista. É importante falar que esse movimento ambientalista ganhou força pela Greta Thunberg, por outros ambientalistas que têm se destacado, e tem crescido uma consciência mundial sobre a conservação do meio ambiente, principalmente pela Amazônia. Tanto pelo papel nos estoques de carbono que a Amazônia representa, quanto também na sua regulação do clima da América do Sul. Então, esse movimento ambientalista, ele tem pressionado diversas empresas. O desmatamento brasileiro também está afetando o setor de calçados. Uma varejista sueca disse que não compraria mais couro de produtores brasileiros enquanto fornecedores não provassem que o gado não era criado ou alimentado por meio de terra desmatada. Outra empresa também proibiu o couro brasileiro que não comprovar isenção de desmatamento nas áreas de criação de gado. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. Bom, muito bem. Sábado é dia de MMA em Manaus. Olha aí que bacana, Cid. Verdade, Carlão. É a edição histórica aí do Jungle Fight, que está de volta às suas origens e realiza aí o seu 100º evento aqui em Manaus, neste sábado a partir das 19 horas, lá na Arena Amadeu Teixeira, zona centro-sul de Manaus. E o evento é realizado pelo lutador Walid Ismail, em parceria com a Prefeitura de Manaus, né? E o legal é que teve ingresso social, gente. Foram 5.000 ingressos trocados por alimentos não perecíveis. Tudo que foi arrecadado vai ser repassado para o Fundo Manaus Solidária. Muito legal, né? E sobre o evento, vamos conversar agora, aqui no 18 horas, com Walid Ismail. Seja muito bem-vindo ao programa 18 horas, aqui nos estúdios da Rádio Mix. Esse estúdio aqui é o bicho, né? Vou falar o seguinte, eu vi muitos anos atrás aqui, não gosto nem de falar essa quantidade de anos, mas, pô, essa rádio sempre abriu as portas pro esporte. Estou muito feliz de estar de volta aqui. Como você falou, essa ideia do prefeito Arthur, da primeira-dama, Dona Elizabeth, de trocar os ingressos para alimentos não perecíveis foi sensacional. Porque quando você traz o esporte, você traz o Jungle Fight, vamos falar do Jungle Fight, novamente para Manaus, de volta às origens, você traz a atenção do mundo. Porque é um evento que vai ser transmitido para o mundo todo. Para vocês terem uma ideia, hoje, a pesagem foi um sucesso. Ela foi transmitida pela Record local, pelo RU nacional e pelo Facebook mundialmente. Então foi sensacional. Você vê os lutadores tendo visibilidade. Eu não paro de falar isso. Você tem que ter visibilidade. Não adianta você lutar e ninguém ver. Verdade, né? Então teremos aí a disputa de cinturão nesse evento de amanhã? Teremos 3 cinturões, vai ser incrível. São 3? São 3. Nossa. Foi uma parada muito louca hoje, o que aconteceu. O primeiro cinturão é a Natália Silva, que é a atual campeã,
contra Joyce Mara, que é daqui do Amazonas, a lutadora. Uma coisa interessante, esse evento ia ser no Rio de Janeiro. Era o Jungle Fight 100, fazem 13 anos que nós não voltávamos para Manaus. Aí o minha diz, pô, Valide, vem aqui, vamos ver se a gente volta a fazer o Jungle. Quando eu vim aqui, ano que vem, eu falei, quer saber, eu vou lá com o Arthur. Porque quem não sabe, o Arthur Virgílio Neto é faixa vermelha de jiu-jitsu. Faixa coral, né? Não, agora é vermelha, já é acima da coral. É, incrível. É o top das faixas. Aí eu cheguei, prefeito, eu sou muito louco, mas eu preciso de um prefeito casca grossa que queira fazer esse evento aqui em Manaus. Ele olhou pra minha cara e fez assim, Valide, eu não vejo problema. Aí fizemos esse transferimos do Rio para cá em 20 dias. E a Joyce, mas o que eu quero dizer é que a Joyce Mara já ia lutar no Rio de Janeiro. Não é porque é uma amazonense que vai lutar, não, foi o mérito dela ser uma grande lutadora. E vai lutar contra a Natália Silva, que é uma mineira, casca grossíssima. Vai ter também a outra luta pelo cinturão, é 77 quilos, o Wilker Feijão, que é do Rio de Janeiro, vai lutar contra o Alessandro Gambulino, que vai ser uma guerra. E hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Eu prezo muito pela disciplina dos atletas. E o lutador de Minas Gerais que ia lutar contra o argentino, ou contra o mexicano, tem um mexicano que vai fazer a luta principal pelo cinturão 61, a gente faz a pesagem oficial, e eu dou alimentação, comida para as pessoas ficarem no local e pesar para televisão. 61 é leve, Valide? 61 é leve, né? Aí quando chegou na hora da televisão, eu chamei o lutador não tava. E o lutador que tem 9-1, que tava presente, que ia lutar numa luta anterior, eu falei, quer saber de uma coisa? Agora você vai lutar pelo cinturão. E tirei o cinturão, porque a disciplina é fundamental. Ele sabia da responsabilidade dele. Então nós vamos ter um amazonense, casca grossa, lutando pelo cinturão contra o mexicano. Vai ser uma luta duríssima. Então nós temos 3 cinturões nesse evento histórico. Valide, e qual a expectativa de público para esse evento? Casa cheia, vocês não estão entendendo, viu? Acabou já os ingressos, a troca de ingressos já acabaram. E nós fizemos outras ações também, porque o que o Arthur pediu? Ele falou, Valide, eu acho que o trabalho social é muito importante, você fazer o mix, né? Do trabalho social. Porque já é feito. Quando você dá visibilidade para os atletas, ele consegue ter uma vida melhor. Consegue patrocínio, né? Consegue mais apoio. Continua uma guerra a vida, mas quando ele aparece, melhora muita coisa. E quando ele se torna campeão, melhora mais ainda. Porque nós já colocamos mais de 100 lutadores no UFC. Por exemplo, Ronaldo Jacaré, do Amazonas. Perguntaram aqui no Mano, as pessoas estão aqui super apoiando, aplaudindo a iniciativa, falando que o esporte realmente é o que inspira as pessoas, é o que mais dá disciplina mesmo. E perguntaram se o Jacaré já havia apresentado, já havia lutado aqui em Manaus, e perguntaram também se tem limite, né? Quais são os critérios para participar de um MMA? O Jacaré começou no Jungle Fight. Pronto, respondido aí. É um super campeão, ele começou o José Aldo lutou aqui no Amazonas, no Jungle Fight. Bibiano, o critério é ser um grande lutador, ser um ótimo lutador. Para lutar o Jungle Fight, nós pegamos os melhores lutadores de cada região, e aqui no Amazonas não foi diferente. Que é a minha cidade aqui no Amazonas, que é onde nasceu, isso que é uma coisa muito interessante. Olha, tá chegando um abração pra você aqui do Armando Mendes. Pô, meu querido amigo Armandinho, como é que ele tá? Eu ainda perguntei para ele, Paulo, fica aí, vou pra Mix, onde é que é? Aí era, como é que era o nome da rádio? Era Novidade. Falei, mas aí não é novidade, não, agora é Mix. Eu falei, pô, o Armando é meu irmão. Falei, o Armando é meu irmão, adoro ele. Pois é, então mandou um abraço pra você. Olha, o primeiro Jungle Fight, falando sobre isso, foi realizado em 2003 e hoje estamos na 100ª edição. A programação é especial? O que vai ter de diferença? É incrível, né? Eu quero deixar o convite pro Armando. Armandinho, eu quero ver você lá, hein? Patrão total, primeira fila. Mas é super especial, porque é o seguinte, imagina isso, na história do Brasil nunca teve um evento 100% nacional que chegasse à 100ª edição.
Você imagina, nós estamos voltando pro Amazonas depois de 13 anos. Isso é incrível, com 3 disputas de cinturão. Eu sempre ponho 1, 2 no máximo. Tô colocando 3 disputas de cinturão. Tô trazendo um mexicano que tem 10-1. Um casca grossa da pesada. Tô botando vários lutadores do Brasil inteiro. Entendeu? Os caras vindo do Brasil inteiro e colocando 15 a pedido do Arthur, porque o Arthur falou o seguinte: Valide, eu quero botar o máximo de lutadores amazonenses. E o mais importante, vamos fazer o circuito, vamos voltar a fazer o circuito Jungle Fight. Eu quero te fazer uma outra pergunta, que eu sei que você também é um olheiro nessa área, né? Você tem observado novos talentos para luta? Pô, essa é a minha área, né? Eu digo o seguinte: só um guerreiro pode reconhecer outro guerreiro no começo da carreira. Então essa é a minha área, só na conversa, só no olhar eu vejo se o cara quer, se o cara não tem plano B. Isso é que eu tenho uma pós-graduação, na conversa, no argumento. E o lutador, quando se acha também, antes de ser, eu digo um abraço. Porque é uma guerra para todo mundo. Você imagina fazer um evento, aqui é uma loucura. Porque vieram o cara de corte, tem grandes profissionais. Hoje o Amazonas, Manaus, melhorou muito. Tem grandes profissionais. É isso que eu queria te perguntar, Valide. O Amazonas, de um modo geral, produziu, digamos assim, muitos desses atletas aí, né? A que se deve isso? Ele está escondendo o jogo. Quem são os nomes? A gente vê quem são os novos? Quem são os novos, assim? Porque eu tenho essa informação de que aqui é um celeiro, né? Eu vou te falar o que aconteceu. Na época que foi um celeiro, na época que o Jungle Fight estava aqui. Porque você precisa dar visibilidade para esses lutadores. Tem produtores que fazem grandes trabalhos aqui no Amazonas, mas os lutadores não têm visibilidade. Você tem que colocar, tem que mostrar eles pro mundo. Esse é o caso do Jungle Fight. Então agora nós vamos voltar a produzir grandes guerreiros novamente, porque eles sabem que eles vão ter trabalho. Imagina se nós fizermos 4 eventos ano que vem. Eles vão ter trabalho. Então quando você sabe que vai ter trabalho, você continua treinando. Então a cada campeonato você melhora. E quando você faz, no nosso caso, você lembra, se eu for falar os nomes que já saíram, o Bibiano foi campeão do ONI-UFC. Grande lutador. Pô, o Fredson Paixão chegou a ser campeão do Pancrase. Bom, Jacaré, o José Aldo, Alexandre Capitão. A lista é grande aí. É impressionante a força atletas, do Amazonas. Eu conto o seguinte, por exemplo, eu tive muito apoio no Pará, eu fiz muitos eventos no Pará. A quantidade de paraenses que nós botamos no UFC foi incrível. Pra você ter uma ideia, um garoto de Soure, Davidson Figueiredo, ele não morava nem em Soure, ele morava numa fazenda no Marajó, a 30 minutos de Soure. Vai lutar pelo cinturão no final de fevereiro. Você imagina isso? E eu quero fazer isso no meu estado. Então vamos lá, vamos para o serviço. Quem quiser assistir a luta ainda consegue entrar, ainda consegue comprar o seu ingresso. Tem ingressos por aí, mas na minha mão eu tô zerado. Na mão da prefeitura também acabou. Mas lá vai estar vendendo na hora. Não vai ter ingresso na hora. É antes. Então tá, então procura online. Procura online. Tem uma loja que tem online os ingressos. Isso, online. Da MMA, que acontece neste sábado, a partir das 7 da noite. Faça o convite. Amanhã, 7 horas da noite, em ponto. Isso que pra vocês terem uma ideia, em ponto. Não é 7, 10, em ponto, porque como é ao vivo, nós nunca atrasamos. Então amanhã, 7 horas em ponto, pode chegar lá na Arena Amadeu Teixeira, que vai ser incrível. Incrível, é a volta do Jungle Fight pro Amazonas depois de 13 anos. Jungle Fight 100. Agradecimento mais do que especial ao prefeito Arthur Vigílio Neto, que teve essa grande ideia em trocar os alimentos para o Fundo Manaus Solidária da primeira dama, que é incrível. Se você conhecer, ele me mostrou o que eles fazem com esse fundo. Então eu tô muito feliz de estar aqui na rádio do meu irmão Armando, né? Que é um cara sensacional, um cara que sempre apoiou o esporte.
Eu posso falar que eu fui há muitos anos apoiado. Não posso esquecer que é filho do nosso querido Amazoniano Mendes, que me apoiou por muitos anos, junto com o Omar Aziz, que eu não posso esquecer também. Que eu digo o seguinte: nem todo vagabundo é ingrato, mas todo ingrato é vagabundo. Então eu sempre faço questão de falar das pessoas que foram importantes para minha carreira, e essas pessoas realmente foram. E tô feliz de estar aqui na Mix FM Manaus. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Conversamos com o lutador Walid Ismail. Muito obrigada e sucesso, obrigado, né? Querido, e quero ver vocês lá amanhã. Se Deus quiser, pode ir que vocês vão adorar, eu garanto. Com certeza. Agora 6h54. Vamos conferir o comentário do nosso editor executivo do 18 Horas, Sérgio Bartolo. Boa noite. Nesta última coluna do ano, aproveito para desejar um feliz 2020 a todos. Vai ser ano de eleição municipal. 2019 foi marcado pelo fato de que os eleitores decidiram que até estão dispostos a dar um prazo para os novos governantes resolverem problemas. Mas também decidiram que o prazo tem limites. Os eleitores decidiram que não aceitam mais eternamente que os políticos coloquem a culpa nos outros. Ou seja, se alguém se candidatou, criticou, prometeu e foi eleito, tem que resolver. 2019 foi o ano em que o eleitor descobriu que falar é fácil, mas fazer não é para qualquer um. Esses novos conceitos vão estar na cabeça dos eleitores na eleição municipal. Os candidatos não serão mais avaliados apenas pelo discurso. Serão avaliados pelo que vão apresentar de solução e se tem condições de resolver. E dois grandes problemas precisam de solução em Manaus: o transporte público e o trânsito. Uma coisa está ligada à outra. É a chamada mobilidade urbana. O que desejamos para Manaus daqui a 10 ou 20 anos? Queremos metrô, como tem as grandes cidades do mundo, ou projetos de transporte de massa que não passam de remendos? Queremos um trânsito organizado para carros, motos e bicicletas, ou a confusão da Índia? Os candidatos a prefeitos vão ter que apresentar os melhores projetos para Manaus e vão ter que explicar como pretende fazer e provar se tem condições de fazer. Fora isso, estaremos simplesmente mandando para o espaço o nosso futuro, a chance de um dia termos uma cidade melhor. Não dá mais para ficar escolhendo apenas quem vai tomar conta do cofre da cidade, sem compromisso nenhum com nossa própria sorte. Então, feliz 2020, sem esquecer de 2021, 22, 23, 24, 25, por aí. Karime, Cid, Carlão. Muito bem, nosso querido Boa. Sérgio Bartolo. Isso aí, os próximos Carimilhão, já anos. finalizando aí, né? Exatamente, já finalizando e agradecendo a sua companhia e principalmente para você que participou do programa junto com a gente aqui pelo aplicativo Mano. Emi Luciano, nossos convidados. Isso mesmo, quem vai pro cinema é a Débora Kelly Andrade, a Idri Lima e o Rafael Raymond. Valeu. Agora você que quer ir pro MMA, como são muitos ingressos, você me procura agora no aplicativo Mano, procura aí no canal da Mix, Emi Luciano, pode procurar meu nick também e manda o seu nome que aí você vai ver essa luta. Valeu, gente. É isso aí, combinado? Então vai Combinado. direto para o aplicativo Mano, para você que quer conferir aí a luta do MMA que acontece amanhã na Arena da Amazônia a partir das 7 da noite. Aliás, às 7 em ponto, hein? Em ponto. Agora 6h57, seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Bom, hoje tivemos a tristeza, né, de informar mais uma morte de criança cardiopata no nosso estado. Também informamos que deputados estaduais estiveram no Hospital Francisca Mendes e constataram que praticamente nada foi feito para melhorar a situação, como prometeu há uma semana o governador. Mas o quadro é ainda mais grave, pois a situação já dura meses. Em maio, a imprensa de Manaus noticiou em uma quinta-feira a morte de uma criança de 3 meses no Francisca Mendes. O nome da criança, Helena Vitória Pascoal da Silva. Ela deveria ter passado por uma cirurgia, mas não foi submetida ao procedimento por falta de estrutura hospitalar. A situação, após todo esse tempo, não mudou nada. Nem as decisões judiciais que mandaram o governo resolver o problema foram cumpridas. Agora já são 31 crianças mortas, sem que ninguém seja responsabilizado. Um fim de ano vergonhoso para a saúde do nosso Amazonas, infelizmente. 18 horas. Muito bem, Carimilhão, Cid Soares,
Paulo Castro, nosso querido Valide Ismael ainda na área. Boa noite pra você em 100,7, Karime Leão. Boa noite, gente. Um beijo. Muito obrigada aí pela companhia. Boa noite, galera. Boa noite. Mantém porrada, vambora. Bacana, então. A gente volta na segunda-feira, né? Com você em 100,7 em mais uma edição, hein? De 18 horas. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Rádio Mix.